Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Passamos ao capítulo 3: Heroísmo da obediência passiva. A porta se abre, e ela se abre violentamente. Um homem entra. Ah, esse homem nós já o conhecemos. É aquele viajante que nós vimos chegando na cidade quando estávamos ali sentados no banco vendo o pôr do sol e ouvindo a fofoca, que ficou por aí procurando um lugar para dormir. É esse viajante. Então ele entra e ele para, deixando a porta grande aberta de trás dele. Ele põe as duas mãos no seu bastão, no seu cajado, e com uma expressão rude, violenta e cansada, ele olha as três pessoas que estão ali dentro. O fogo da chaminé lhe dava uma claridade, uma luz, e a figura dele, a imagem que se tinha, era uma dessas aparições sinistras. Ele estava cheio de ódio. Madame Magloire, ela não teve nem a força de dar um gritinho. Ela só tremeu e ficou com a boca aberta. Mademoiselle Baptistine, ela estava de costas e ela se retorna para ver esse homem que entrou e ela também treme. Mas no mesmo momento, ela olha em direção à chaminé e vê que o seu irmão está ali, já olhando para esse homem com uma expressão calma e serena. Então o homem, antes que ninguém tivesse a oportunidade de falar, ele começa a se apresentar. E ele fala que eu me chamo Jean Valjean e acabo de sair da prisão. Tem 4 dias, passei 19 anos ali e estou fazendo um caminho. A minha destinação é a cidade de Pontarlier e eu estou andando depois de 4 dias. Eu cheguei nessa cidade, tentei ficar no hostel, me enxotaram. Tentei o cabaré, me enxotaram. Tentei pedir ajuda na casa das pessoas, me enxotaram. Até um cachorro me enxotou da casinha dele. E aí eu fui buscar abrigo no campo, debaixo de uma árvore, em uma gruta. Mas depois eu pensei que ia chover e resolvi voltar para a cidade. E aí encontrei uma senhora quando eu já me preparava para dormir, no banco de pedra. E essa senhora me mandou bater aqui. O que que é isso daqui? É um hostel? Um albergue? O que que é isso daqui? Mas não se preocupe, eu posso pagar. Eu tenho o dinheiro que eu ganhei no meu trabalho, em 19 anos, na prisão. Eu posso pagar. Então, o bispo se dirige a Madame Magloire, que estava ali parada, petrificada, tremendo, desesperada, e pede que ela coloque um lugar a mais na mesa. Então, esse homem, ouvindo isso, ele começa a dizer que. Mas o senhor entendeu bem o que eu disse. O senhor entendeu que eu sou um ex-prisioneiro, que acabo de sair da prisão. O senhor entendeu? O senhor entendeu que eu sou um bandido. O senhor entendeu que eu venho, entendeu, dos campos de prisioneiros. Aí ele tira do bolso dele aquilo que ele chama o passaporte amarelo, que é uma folha que eles dão na saída deles na prisão,
E essa folha, ela vem com a descrição do prisioneiro. E a descrição dele não era muito boa. A folha dele vinha dizendo que ele era um homem muito perigoso. Então, ele fala que, por causa daquela folha ali, todo mundo enxota ele, até o cachorro. E que ele já não sabia o que fazer. E ele pergunta se ele tem um lugar para ele dormir, que ele pode dormir com os cavalos, ele pode dormir com as vacas, ele pode dormir com as galinhas. Ele não tem problema, ele só gostaria de um lugar realmente para dormir. Então, o bispo, nesse momento, já Madame Magloire havia voltado, e ele pede a ela que vá preparar o quarto de convidados, porque o senhor ia ficar para dormir. Bom, ela ela olhava e obedecia, mas com o coraçãozinho batendo forte. Lembrem que ela é asmática, tadinha. Imagina, a asma dela tinha que estar super atacada nesse momento. Mas ela foi preparar. Nisso, eles começam a conversar entre os dois e o bispo fala para ele: Senhor, monsieur, sente-se aqui pertinho do fogo. Venha se aquecer. Talvez você tenha frio. E esse homem, ele fica maravilhado, deslumbrado, porque ele fala: então o senhor me aceita, eu posso ficar. Ah, o senhor aceita, então que eu fique aqui. Ai, o senhor me aceita. Mas mesmo sabendo que eu sou, o senhor me aceita. E algo nele o tocou, porque aquele senhor, ele não estava de o tutoyer, ele usava com ele o tratamento de respeito. Monsieur e vous. E isso lhe tocou muito, porque talvez nos últimos 19 anos ninguém chamou ele jamais por um tratamento de respeito. E talvez mesmo na sua vida de antes, ele também nunca foi chamado por um tratamento de respeito. E ele fica deslumbrado. E ele começa a falar muito rápido, e ele começa a falar: como o senhor é um homem bravo, como o senhor é um homem bom que me aceitou aqui, e como essa mulher é uma brava mulher que está aqui fazendo as coisas, fez essa sopa deliciosa e agora está preparando uma cama para mim. Uma cama? Uma cama com colchão e lençol. Há 19 anos eu não durmo em uma cama. Há 19 anos. A minha cama é um pedaço de madeira, mas eu posso pagar. Eu posso pagar. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Eu te darei aquilo que você me pedir. O senhor é um bravo homem. O senhor é um homem bom. O senhor é o hoteleiro. E o évêque diz, o bispo diz, não, eu sou um padre que mora aqui. E ele diz, ah, um padre? Ele, sim, essa é a casa do senhor. E eu moro aqui. Então, por isso, você também tem o direito de ficar. Porque também é a tua casa, digamos assim. Então, esse homem, ele tira o saco dele, enfim, ele pode colocar esse saco no chão e saber que não vai pegar ele 10 minutos depois. E ele senta e ele começa a sentir o calor da chaminé e aquela mesinha bonitinha ali preparada, a comida que já vai vir. Então ele diz: o senhor é muito humano, senhor padre. O senhor não teve por mim nem um pouco de repulsa. Não, o senhor é um bom padre. O senhor tem certeza que o senhor não precisa que eu pague? E o bispo insistia: não, meu irmão, guarde o seu dinheiro, porque o senhor vai recomeçar a vida. Então,
O senhor vai precisar de cada centavo que o senhor tem aí para poder recomeçar bem a sua vida. Então, eles seguem com essa conversa, esse homem maravilhado com o que estava acontecendo com ele. Então, ele fala da senhora que o disse para bater ali, e ele fala que ele tem certeza que aquela era uma boa senhora, e ele explica quem é, e o bispo entende, e fala que sim, que é uma boa senhora, que ele a conhece muito bem. Então, a mesa quase pronta, porque o bispo achou que havia pouca luz. Então ele diz a Madame Magloire, tem pouca luz aqui. Então ela já entende, parte para buscar os castiçais para colocar em cima da mesa. Não era assim? Quando ele recebe visitas? Então. E ele notou também uma coisa, o bispo. Lembrem-se que mais cedo, Madame Magloire havia entrado no quarto dele para buscar os talheres de prata. Então, ele percebeu naquele momento que os talheres já não estavam mais em cima da mesa. Então ele a pede, faz a remarca muito educadamente, ele a pede que traga os talheres de volta e uma garrafa de vinho. E ela faz tudo como ele pediu. Então, depois que está tudo bem disposto, ele, como um bom anfitrião, dá aquela boa animada e fala: vamos para a mesa, é agora a hora da janta. Então, esse homem, esse viajante perigoso, bandido, saído de prisão, ele senta naquela mesa. E há 19 anos, ele não sabia o que era aquilo. O que era sentar numa mesa e comer com pessoas que te respeitam, com pessoas que podem te olhar dentro dos olhos. E você também pode olhar de volta dentro dos olhos dela, porque ali não vai encontrar nenhum julgamento. Porque sim, existem pessoas nessa vida que podem tudo escutar, sem nada julgar. E o nosso bispo, ele era assim. Então ele começa a consolar esse homem. Ele começa a dizer para ele que ele entende que ele sofreu muitíssimo e que ele sentiu fome, que ele sentiu sede, que ele sofreu, mas que ali ele era bem-vindo. E que não precisava agradecer, porque as pessoas que estavam ali, todas precisavam daquele lugar para viver, daquele teto sobre a cabeça. E que eles sabiam compartilhar com aqueles que precisavam. Então esse homem, ele ouve tudo isso, ele está completamente vislumbrado. Ele saiu da realidade, ele não consegue acreditar que aquilo ali realmente era real, estava acontecendo. O fogo, a mesa posta, a comida, o acolhimento. E o bispo simplesmente fala para ele: tudo que você viveu, uma hora vai passar. Você já sofreu bastante. Então ele explica para ele um pouco como foi o sofrimento dele, o tipo de trabalho que eles eram obrigados a fazer, como eles apanhavam ali, como eles viviam amarrados por uma corrente e a bola, né?
E ele vai soltando aos poucos como foram esses 19 anos. E que agora ele estava fora dali. Ele tinha 46 anos e um passaporte amarelo. Então o bispo explica para ele que não importa, entendeu? Não importa o que ele sofreu ali, que ele ainda teria uma nova vida para viver e que ele poderia fazer em sorte que essa nova vida fosse boa, fosse cheia de coisas boas e que ele ainda poderia ser feliz, ele ainda poderia conquistar, ter coisas e, sobretudo, uma família. E o bispo explica para ele que quando você sai de um lugar de dor e você sai cheio de pensamentos de ódio, de raiva contra os homens, aí sim você é digno de piedade. Mas quando você sai do lugar de dor com pensamentos de benevolência, de paz, de vida, aí nesse caso você vale melhor do que qualquer um outro. Então, durante esse pequeno momento, até que ele chegou e eles começaram a se servir, uma deliciosa sopa feita com óleo, alho e batatas. Tinha pão, tinha também lardon, que é bacon, tinha um pedaço de carne de carneiro, tinham figos, queijo fresco e pãozinho caseiro, feito por ela. Esse homem começou a comer e o rosto dele foi mudando, foi mudando. Daquilo que ele entrou, houve uma mudança desde já, né? Madame Magloire, ela bem que tentou esconder o tesouro dela, mas ao final ela entendeu que aqueles cobertos tinham que estar ali, em cima da mesa, naquela noite. Então, nós os deixamos ali, no fogo, comendo, porque esse é o final do nosso capítulo de hoje. Ah, sim! Amanhã tem mais um capítulo novinho aqui nesse canal. Acompanhe, conto com a tua curiosidade. E não esqueça, apoie o meu trabalho. Deixe um like, deixe um comentário, compartilhe com alguém esse vídeo. E tenha uma excelente tarde.